Bem-vindos a esta que é a 21ª edição do programa Roda Viva. Pedro de Lalanda, Pedro Gomes, sejam bem-vindos. Este programa que leva os Açores a grande parte do mundo e traz parte do mundo até aos Açores. Na última semana, o Parlamento, nomeadamente a Comissão de Inquérito ao Estado do Setor Público Empresarial Regional, aprovou o seu relatório final. Piedade, quem lê as conclusões daquele relatório, afinal parece que está tudo bem no Setor Público Empresarial Regional? É um bocadinho essa a conclusão geral. E é um pouco contraditório com a missão que a Comissão se pôs a si própria e que vem na sua criação, portanto, na altura em que ela foi constituída, foi constituída no início de 2018, foi aprovada por um despacho da Sra. Presidente da Assembleia em fevereiro desse mesmo ano e foi subscrita, foi requerida por um grupo de deputados do PSD e do CDS e também do PPM, portanto, da representação parlamentar do PPM. Claro que, como todas as comissões parlamentares, é composta por todos os partidos, portanto, o Partido Socialista tem 7 deputados e, portanto, o PS tem 4. Reflete sempre a composição do Parlamento, mas tem uma missão muito ambiciosa, se podemos assim dizer, quando se lê o texto da sua criação, que pressupõe diagnosticar a situação económica das empresas da região. Há uma lista enorme de cerca de 20 empresas, se não me engano, e entre elas também 2 associações que supostamente vão ser avaliadas e propõe-se também avaliar políticas e orientações estratégicas dessas empresas. Desde logo, começa-se logo por ver que dessas 20 empresas, só 5 é que têm plano estratégico, portanto é um bocado estranho, e é um facto que também um dos objetivos da Comissão é avaliar da produção de documentos necessários à boa gestão da causa pública e dos dinheiros públicos, e esse documento, que parece-me um documento importante para o exercício dessas empresas, aparentemente só existem 5 empresas. Portanto, a questão estratégica fica aqui muito, mas que não é contemplado nas conclusões. Por exemplo, não há nenhuma referência a essa ausência desse tipo de documento. Quanto à questão do diagnóstico, não é feito um diagnóstico. Há quem entenda que as empresas públicas devem ser geridas um bocadinho como quem navega à vista, portanto, se calhar é por isso. É possível. Em termos de diagnóstico, eu penso que qualquer diagnóstico faz uma análise tipo SWOT, ou seja, pontos fracos, pontos fortes, e analisa potencialidades e analisa também carências, né? Não é feito qualquer análise dentro desta lógica de pontos fortes e pontos fracos, como tu em parte estavas a dizer no princípio, aparentemente é tudo muito positivo nas empresas. Há uma pequena exceção quando se faz uma análise, por exemplo, da saúde da Açores, é que se diz que ela não cumpriu com o seu objeto inicial, mas, de um modo geral, não há um critério de análise sistemática para as diferentes empresas que são analisadas. Para além disso, há um enquadramento inicial na base de um questionário, de um inquérito que foi portanto, um conjunto de perguntas que foram colocadas a todas as empresas e desse inquérito resultam dados extremamente preocupantes. Portanto, por exemplo, há um agravamento dos resultados líquidos, portanto, ou seja, uma perda de resultados líquidos, há um aumento da dívida financeira, há um aumento da dívida a fornecedores, da dívida comercial. Portanto, há um agravamento também em termos de resultados, portanto, ou seja, começa-se por trazer um conjunto de dados estatísticos que não configuram um quadro muito favorável, mas depois não se explora esses números. Por outro lado, há também um conjunto de análises feitas dentro dessas empresas analisadas, aquelas que o Governo entendeu extinguir nos últimos tempos, mas também essa extinção não é justificada da mesma forma para todas as empresas. Por exemplo, no caso da SPRI, aliás, não se reconhece nas conclusões, mas nos pareceres dos partidos que compõem, porque há diferentes pareceres que compõem este relatório, o parecer geral da Comissão e depois os pareceres dos vários partidos. E há um dado que o parecer geral da Comissão não aponta, ou que o relatório não aponta diretamente, que é o facto, por exemplo, da SPRI ter extravasado as suas competências e ter, para além do SISM, do FAIAL e do PIC, ter entrado em domínios da habitação e da construção de infraestruturas. Não se avalia o facto, por exemplo, das ilhas de valor,
que não são uma empresa a extinguir, mas que também extravasou um pouco o seu objeto inicial, portanto, ou seja, para além das ilhas de coesão, que eram as ilhas de suporte à sua intervenção, aparece nos campos de Golfo de São Miguel e, portanto, há aqui uma dúvida se faz parte desta lógica da coesão, e aparentemente São Miguel não faz parte da lógica de coesão. Para além disso, também há um conjunto de análises feitos aos documentos, mas nós temos que, e eu recordo os tempos que passei pelo Parlamento, era frequente pedirem-se, por exemplo, pareceres jurídicos, porque nem sempre os deputados têm competências em todas as áreas do conhecimento. E parece-me que este tipo de matéria que está em causa nesta comissão de inquérito carecia de um pedido de parecer externo a peritos técnicos na área das finanças, da economia. Aparentemente o Governo solicita auditorias externas às empresas do setor. Isso é uma coisa, mas a própria Comissão, para analisar o manancial enorme de informação que solicitou às várias empresas, penso que teria sido ajustado. Teria sido bom, por exemplo, analisar as auditorias que foram feitas. Por exemplo, analisar as auditorias, para não... Ouvir os auditores. Exatamente, ouvir os próprios técnicos, porque há aqui matéria na área portanto, financeira, na área contabilística, que não acredito que todos os deputados que fazem parte desta comissão tenham competências para fazer esse tipo de análise. E isso parece-me que é importante. Um relatório desta natureza tem que ter uma componente técnica, que tem que ter uma componente objetiva. E depois é evidente que os partidos vão puxar a brasa à sua sardinha, vão eventualmente ajuizar dos resultados. Mas um relatório de uma comissão tem que ser isento, tem que nos servir de base. E a conclusão do relatório, ao dizer que nós ficamos a conhecer melhor o tecido empresarial regional, penso que é um pouco limitada face à leitura que se faz. Nós já lá vamos às conclusões. Pedro Gomes, as empresas do setor público empresarial regional são tidas, até por questões ideológicas, digamos, como instrumentos fundamentais para o desenvolvimento dessas ilhas. Não? Faz sentido, por exemplo, o acionista permanentemente interferir no funcionamento dessas empresas, levando-as muitas vezes descalabros económicos e financeiros que depois tornam esses instrumentos menos capazes? Bom, vamos começar aqui pelo relatório e depois já irei à pergunta. É preciso dizer que esta comissão de inquérito foi uma comissão de inquérito de iniciativa putestativa, isto é, não foi sujeita à deliberação do Parlamento, nos termos regimentais e do regime dos inquéritos das comissões. Um grupo de deputados pode desencadear a constituição desta comissão de inquérito e aqui, como a piedade disse, foram deputados do CDS, alguns do PSD e um deputado do PPM. E esta comissão de inquérito foi sempre uma comissão de inquérito mal amada pela maioria parlamentar e mal amada pelo Governo Regional. Aliás, basta recordar os sucessivos episódios que rodearam os trabalhos desta comissão, culminando também com as questões relativas aos dados... Fuga de informação, etc. A alegada fuga de informação relativa ao processo de privatização de 49% da SATA Internacional, que nós aqui já tratámos abundantemente num programa anterior. A Comissão foi sempre mal amada, indesejada, e o PS fez também, na Comissão, a utilização massiva da força dos seus deputados. Porque as comissões de inquérito também estão sujeitas à regra da maioria, são compostas maioritariamente pelos deputados da maioria, refletindo o peso parlamentar de cada um dos grupos e representações parlamentares, e naturalmente que o PS, nos momentos decisivos, usou a sua maioria musculada para impor um conjunto de condutas, de comportamentos, de inquirições ou recusa de inquirições, e para impor as conclusões que estão neste relatório, que não são acompanhadas por mais ninguém. O PS votou sozinho a favor deste relatório, o Bloco de Esquerda absteve-se e os outros partidos votaram contra, nomeadamente o PSD e o CDS, votaram contra as conclusões deste relatório. Portanto, é preciso... Votaram algumas conclusões. Sim, mas genericamente votaram contra o relatório. Sim, votaram depois algumas conclusões. Mas o que é verdade é que o retrato das conclusões é um retrato de conformação do relatório parlamentar com a política seguida pelo Governo em matéria de setor público empresarial. E isto faz-nos pensar na utilidade
e na eficácia dos trabalhos destas comissões Não parlamentares são de inquérito. consequentes essas comissões de inquérito. Que são, Maiorias absolutas. Que são comissões de natureza diferente das comissões parlamentares de funcionamento normal, que não são de inquérito, têm poderes de investigação equiparadas às entidades judiciais, podem requerer documentos, podem requerer a presença de pessoas nas comissões para prestação de depoimento, têm um conjunto alargado de poderes de investigação neste sentido, e as suas conclusões, os seus relatórios e as conclusões são remetidas obrigatoriamente sempre ao Ministério Público para a apreciação de qualquer matéria de natureza criminal que o Parlamento não observa. Agora, é um pouco frustrante às vezes olhar para o manancial de informação que está nas comissões de inquérito e depois vermos como é que as conclusões não refletem de facto aquela informação que ali está, ou a informação é tratada segundo uma vontade política e uma maioria política. Neste Parlamento, nos Açores, como na Assembleia da República, porque o problema das comissões de inquérito coloca-se... Já tivemos cinco comissões a camarate, mas têm as conclusões... Exatamente. Consoante... Aqui na região tivemos 2 casos paradigmáticos... Embora interesse dizer que se caminhou num sentido positivo do ponto de vista do fortalecimento do papel do Parlamento na fiscalização do Governo e da Administração Pública autónoma, regional autónoma, quando, em 2012, se aprovou finalmente um regime das comissões parlamentares de inquérito, porque até aí as comissões de inquérito eram comissões de funcionamento normal e não tinham... Essas eram absolutamente inconsequentes. Inconsequentes, não tinham os poderes que as comissões de inquérito têm. Segunda referência que interessa fazer relativamente a este inquérito e ao relatório desta comissão. Eu lamento que o Parlamento não tenha disponibilizado integralmente o relatório da Comissão com todos os seus anexos. Eu tive o cuidado de procurar para preparar este debate e por interesse de cidadania, e o que o Parlamento disponibiliza de facto aos cidadãos em geral é apenas o relatório ele próprio. Não estão disponíveis os anexos que nomeadamente são as inquirições feitas às várias entidades, aos presidentes das empresas, às várias... Que são elencados no índice. E que são elencados no índice e que não estão sob reserva, porque é referido que muitos deles permitiram, de facto, a disponibilização dos seus depoimentos. E, portanto, lamento que o Parlamento não tenha disponibilizado esta documentação toda, porque faz parte integrante do relatório. Os cidadãos em geral, nós temos que nos cingir aos 106. Há algum receio por parte do Parlamento desse escrutínio, ou seja, de que, tendo acesso à totalidade do material, que nós possamos pôr em causa as conclusões? Eu espero bem que não. Nós pomos na mesma, não é? Eu espero bem que não, porque temos a liberdade de apreciar e de discutir as conclusões, de concordar ou discordar delas. Agora, eu espero que o Sr. Presidente do Parlamento corrija, de facto, este equívoco democrático e, em nome da transparência, determine a colocação online de todos os documentos, exceto aqueles que estão sob reserva nos termos legais, de todos os documentos que fazem parte deste relatório, para que nós possamos perceber exatamente o que é que cada um dos inquiridos disse e tirarmos também nós próprios as nossas conclusões sobre aquilo que a Comissão se propunha ver. Porque a Comissão propunha-se atingir 4 objetivos. Diagnosticar a situação económica do SPER, portanto, do setor público empresarial e das associações sem fins lucrativos, como a ATA, por exemplo, nas quais a região participava, agora já não participa, nomeadamente na ATA. Inventariar a eficácia dos planos estratégicos e os planos de gestão destas empresas e destas entidades. Verificar o cumprimento das normas legais relativas a remunerações de pessoal e recursos humanos e observar o comportamento, a observância das normas de controle financeiro. Eram estes os 4 objetivos. E devo dizer que para estes 4 grandes objetivos o relatório é escasso e as conclusões são muito pobres. Nós, ao lermos as conclusões, não conseguimos de facto perceber... E não está sistematizado segundo essas 4 linhas de orientação? Sim, independentemente dessa questão de forma que agora... Mas torna difícil a leitura... Que agora aqui até é menor no meio disto, difícil a leitura das conclusões. Mas o que é verdade é que esta Comissão, creio que não conseguiu atingir os seus objetivos. E não consegue atingir os seus objetivos porque, naturalmente, que a maioria parlamentar do Partido Socialista também impôs um determinado rumo aos trabalhos e impôs um conjunto de conclusões que, no fundo, validam todas as opções feitas pelo Governo Regional com as empresas do setor público empresarial e com as instituições públicas nas quais o Governo participa. Porque, repare, embora... Mas a degradação do setor público empresarial regional é notória, não é... Eu acho que é notória para toda a gente, exceto para a maioria socialista e para o Governo Regional e para o Sr. Vice-Presidente do Governo. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer cidadão atento, percebe esta degradação do setor público empresarial, das contas, do financiamento, do endividamento,
O Tribunal de Contas tem assinalado isso sistematicamente em todos os relatórios sobre a conta da região e os números são muito evidentes. 3 números para nós percebermos de que é que estamos a falar. Os resultados antes de impostos degradaram-se, porque os dados que a Comissão analisa são de 2016 e 2017, são os dados disponíveis. Os resultados degradaram-se em 55,6%, pioraram 55,6%. O resultado líquido do exercício, entre 2016 e 2017, piorou em 182%. Passaram de resultados líquidos de 19 milhões de euros em 2016 para resultados líquidos negativos para menos 54 milhões em 2017. Sendo que grande parte dessa degradação está centrado numa empresa que é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do açúcar. Que é a SATA. Que é a SATA. A dívida financeira, como aqui já foi dito, agravou-se em 40 milhões de euros, 40,4. A dívida comercial a fornecedores agravou-se em 10,7 milhões de euros. Portanto, 51 milhões de euros de agravamento do endividamento destas empresas. Esses atrasos a fornecedores, essa dívida a deixa-me só fornecedores. dizer este número, que é assim, e nós estamos a falar de um universo de 21 empresas e 21 empresas e entidades, associações participadas, que são entidades altamente subsidiadas pela região. Não estou aqui a referir, o número que vou referir não tem a ver com os subsídios para o investimento. Estamos a falar aqui de outros subsídios. São 104 milhões de euros com os quais a região financiou estas entidades em 2017. Isto dá bem a nota do problema financeiro, económico, do setor público e empresarial e das entidades participadas pela região. Sobretudo, se pegarmos nestes números agora, e o relatório não faz isto, pegarmos nestes números e os compararmos com o setor público, com o setor privado, e o termo de comparação que nós temos mais imediato é pegarmos numa publicação que são as 100 maiores empresas dos Açores e vemos que os resultados são diametralmente opostos. De um lado temos resultados negativos e agravamento dos passivos financeiros, do setor público empresarial, e do lado do setor privado nós temos bons resultados. Mas é fácil fazer uma conta, que é pegar nesses resultados líquidos positivos do setor público-privado e ver onde é que este dinheiro foi retirado ao SPER. Sim. Porque grande parte, e por isso a minha pergunta há pouco, grande parte dessa dívida acumulada tem a ver com indicações do Governo para os próprios instrumentos. Nós temos um setor público empresarial endividado, em alguns casos, nos casos de algumas empresas, falido, tecnicamente falido, ao abrigo do regime legal do artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, não escapariam a uma falência. Exato. Temos empresas que verdadeiramente foram criadas sabe-se lá para quê? Porque para facilitar às vezes algumas estavam fora do perímetro da dívida. Fora do perímetro de dívida, mas o que é verdade é que não há aqui um olhar racional sobre o setor público empresarial da região. E depois temos uma região que tentacularmente interfere na gestão destas empresas. O caso da SATA é notório. A SATA tem a gestão mais politizada, mais governamentalizada de todas as empresas públicas e, obviamente, que isto dá maus resultados do ponto de vista da gestão, porque não é possível conciliar boa gestão com uma sistemática interferência do poder político a definir rotas, a abertura ou o encerramento de rotas, a definir opções de compra ou venda de aeronaves. Eu acho que em relação à questão da SATA, assim, o relatório tenta justificar o investimento que fez na SATA para garantir o destino, dado o fluxo turístico, etc. Mas, por exemplo, não faz nenhuma referência àquilo que nós também aqui já abordámos anteriormente, a questão da estrutura de pessoal, ou seja, do peso que aquela empresa tem. Portanto, e há uma coisa que eu acho que é grave neste relatório. Se é assim tão importante, se a SATA é um instrumento assim tão importante para o desenvolvimento dos Açores, faz sentido degradar esse instrumento? Eu penso, quer dizer, não faz sentido degradar e penso que a intenção de nenhum governo é degradar os seus ativos. A questão é que não se soube adaptar e responder às alterações da realidade, digamos assim, socioeconómica da nossa região, que no caso até do turismo foram extremamente rápidas e penso que o impacto até das low cost foi algo desejado, mas ao mesmo tempo algo que se calhar não foi bem internalizado, e outras empresas que porventura já deviam ter sido extintas
públicas há mais tempo, portanto, esta questão da SPRI é um exemplo, a Saúde Açur, se calhar, é outro exemplo, algumas empresas na área das pescas também são uma referência, portanto, há que também ver aqui, quer a SATA, quer a Lota Açur, por exemplo, são duas grandes empresas. A Lota Açur tem um endividamento de 40 milhões de euros, tem um peso muito grande. De custos com pessoal elevadíssimo, na casa dos 70%. Portanto, ou seja, há aqui... Piedade, estas empresas todas do setor público empresarial e estas instituições, no seu conjunto, têm 2.500 trabalhadores e colaboradores. Portanto, é uma dimensão muito grande para a nossa realidade. Foi um argumento que o Sr. Presidente do Governo utilizou várias vezes, penso que até na sua audição, a questão da defesa dos postos de trabalho. E que é um argumento válido. E eu vejo, por exemplo, o caso da Santa Catarina, é um exemplo paradigmático da importância que pode ter uma empresa numa ilha em que, nomeadamente, o trabalho feminino não existe muitas oportunidades, e a Santa Catarina é uma empresa que emprega muitas mulheres em São Jorge e é uma grande alternativa. Sim, mas a Santa Catarina é um exemplo de uma empresa que está no mercado a elaborar matéria-prima que está fazendo falta a outras empresas que estão no mercado e que faz concorrência com os impostos dos industriais a esses mesmos industriais. Daí que se fala da aquisição do capital social, e, portanto, ou seja, numa privatização da Santa Catarina. Portanto, eu penso que... Mas há que ter alguma cautela na forma como essa alienação vai ser feita, porque essa sim é uma empresa que suporta o tecido o que é verdade é que o que nós estamos a ver é que o Governo começa a ser o campeão das privatizações fracassadas. Porque fracassou clamorosamente na privatização dos 49% da SATA Internacional. Fracassou na privatização da Norma Açores, em que não apareceu um único interessado. Portanto, estamos muito mal. Há 6 empresas que levantam o caderno de encargos, mas nenhuma apresenta uma proposta. Eu direi para usar a frase que é atribuída ao Dr. Jaime Gama, não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. E portanto, em matéria de privatizações, a primeira boa impressão já se foi. Mas aqui cada caso é um caso, portanto eu penso que... Sim, mas cada caso é um caso, mas o rasto é o mesmo. Há que ter esperança que neste caso... E não há propostas. Eu acho que a questão dos recursos humanos tem que ser acautelada, obviamente, mas também nós sabemos que há muitos recursos humanos que foram introduzidos, digamos assim, nessas empresas, não propriamente pelos critérios mais transparentes e mais objetivos, mas porque, sendo empresas do Estado, muitas vezes também existe aqui alguma influência política a esse nível. E isso é algo que, pronto, é alertado, por exemplo, para alguns parceiros, no caso do PPM em particular, que faz referência a um dado que vem nos documentos a propósito de admissões de pessoas que são transferidas de uma empresa para outra sem serem submetidas a concurso. Imagino que outros casos, ao nível dos recursos humanos, e esse era um dos objetivos da Comissão, era analisar... O caso do Curvo, o deputado do PPM é eleito pelo Círculo do Curvo, é um caso paradigmático, é uma das empresas públicas que tem gente muito mais do que aquela que precisam para desenvolver a atividade que desenvolvem. E esse era um objetivo da Comissão, era analisar também as estratégias e a gestão dos recursos humanos. Eu penso que não há essa sistemática no relatório, até porque não há documentos que se possa confrontar com as conclusões, não se pode chegar a perceber porque é que a Comissão chegou àqueles textos que são extremamente inócuos, ou seja, todas as conclusões não trazem nada de novo, digamos, acho que há conclusões quase que se repetem em termos de conteúdo, e isso penso que não abona, desde logo até à própria atividade parlamentar. Penso que um parlamentar tem que se pugnar por aprofundar, por ir ao fundo da questão e ser objetivo. Claro que nós sabemos sempre que há aqui uma dimensão estratégica, uma dimensão de proteção do próprio governo, e isso é compreensível, mas eu penso que o texto é demasiado generalista para se poder aceitar... Ou seja, estávamos todos à espera de ter novidade e não tivemos novidade alguma. Pronto, a única novidade que a gente tem são números, como o Pedro referiu. Um outro número que também acho que é importante referir aqui são 816 milhões de dívida financeira das empresas que são extintas, que supostamente vão ser estes milhões internalizados em outros departamentos do governo. 642 dos quais são da Saúde. E há um aspecto que também não é explícito. Mas também já entraram para o perímetro da dívida. Estão no perímetro. Não há um aumento de dívida. Mas não há uma explicitação que é que supostamente vai baixar os juros à região. Ou seja, a renegociação supostamente dessa dívida poderá tornar mais barata a dívida à região. Isso é um dado que vem na conclusão do vem na conclusão, mas há uma coisa que o Parlamento já pediu várias vezes e que o Governo nunca deu, que é o seguinte:
o Governo tem vindo sistematicamente a renegociar os financiamentos de algumas empresas públicas, nomeadamente... Vem desde o resgate de 2012. Nomeadamente as Ilhas de Valor, a Saúde Açor, com o aval da região, e o que é verdade é que o Parlamento por várias vezes já requereu, através de requerimento, vários deputados requereram isto, nomeadamente os da oposição, para que o Governo preste informação sobre a natureza deste endividamento. Isto é muito bonito o Governo dizer que baixou os juros, que renegociou para baixar os juros. O Governo não está a dizer, e está a omitir, é que alongou o endividamento, prolongou o endividamento no tempo para poder obter uma baixa de juros. Portanto, a mesma dívida passou a ser mais barata, mas mais barata todos os meses, mas leva mais tempo a pagar. Aliás, isso é o que qualquer cidadão faria numa situação de dívida também com a banca. Pois, mas eu não sei mas o Governo não é qualquer cidadão. O Governo tem que gerir bem os recursos e tem que prestar informações ao Parlamento. E o que é verdade é que o Governo não presta essas informações ao Parlamento e esta informação, por exemplo, não está refletida neste relatório ao setor público empresarial. Quem não prestou contas ao Parlamento e ainda não prestou contas aos portugueses foram os gestores da Caixa Geral de Depósitos que nos últimos anos transformaram a Caixa Geral de Depósitos... Mas já vamos falar da Caixa Geral de Depósitos. Eu ainda queria dizer mais uma coisa sobre o setor público empresarial. Tem que ser muito telegraficamente. Tem que ser muito rápido. Um dado que a Piedade aqui já referiu, só para sublinhá-lo, porque dá bem... mostra bem a dimensão da falta de boa gestão do setor público empresarial por parte do Governo Regional. É que destas empresas todas que foram analisadas, apenas 6 é que têm um plano estratégico aprovado. E é obrigatório por lei regional, por decreto legislativo regional, as empresas, o Governo remeter ao Parlamento informação financeira destas empresas, nomeadamente os planos estratégicos. Isto é, nós temos empresas que estão a navegar à vista, para usar uma linguagem comum. Vão fazendo todos os anos, aprovam o seu plano, o seu orçamento anual. Algumas não estão, mas o próprio acionista não quer esses planos conhecidos. Não, estão navegando à vista porque o Governo... O plano estratégico implica que o Parlamento e os cidadãos conheçam o que é que as empresas vão fazer nos próximos 3 ou 4 anos. Quando faz acionista é bom que digas o que é que quer dizer com isso para toda a gente perceber. O acionista é o Governo Regional. É a região. O acionista é a região. O acionista, em bom rigor, somos todos nós. Somos todos nós, mas o Governo Regional não quer que haja um plano estratégico destas empresas. Porque nós é que escolhemos a maioria. E este é um dos dados preocupantes, que este relatório de facto evidencia na sua síntese, nos quadros de síntese, nas respostas aos questionários, é que de facto a região não tem uma orientação estratégica para esta empresa. Aliás, prova disto é que a famosa decisão do Governo Regional para alienar participações das empresas públicas regionais é uma decisão cujos fundamentos económicos e financeiros não se conhecem. Não se percebeu porque é que o Governo Regional decidiu alienar, deu indicações à EDA para alienar a norma, ou deu indicações à SATA para vender 49% da SATA Internacional, sem se perceber o racional económico, financeiro, estratégico destas alienações. Em relação à SATA Internacional é porque não tem salvação possível, portanto há que vendê-la para ver se... Bem, a menos que o Governo tenha... E em relação à norma tem a ver com uma coisa que se chama controle alto, que é a empresa que faz as inspeções periódicas obrigatórias às viaturas no Grupo Central, que é detida pela norma Açores, e, portanto, a alienação do controle alto era preciso ser feita. Como lembraram-se que a controle alto não era uma empresa alienável sem vender a norma Açores, então trata de vender a norma Açores. Não sei se esclareci. É uma explicação possível. O meu amigo Pedro Gomes. É uma explicação possível, mas no conjunto. Pouco neste papel mais documentador do que de moderador. As boas conversas são assim mesmo. São assim mesmo. Mas voltando à Caixa Geral de Depósitos, onde ficámos a saber há pouco tempo, existe 1,6 mil milhões de euros de crédito mal parado, dos quais 1.129.000 estão em 46 grandes créditos. Ou seja, a Caixa Geral de Depósitos parece que se tornou numa espécie de camorra cá do nosso Portugalzinho. Eu acho que é importante dizer que a Caixa Geral de Depósitos é uma instituição centenária, né? Portanto, foi criada em 1876 e tinha como missão principal fomentar a poupança. Aliás, era conhecida por milheiro dos pobres, né? Fomentar as pequenas poupanças. Mas o milheiro dos pobres já me deu a servir aqui acho que uns gangues. Exatamente, saiu um pouco dessa missão inicial. E tem essa particularidade que a distingue dos outros bancos, portanto, em parte nós somos
enquanto portugueses, somos todos acionistas da Caixa Geral de Depósitos, e tem também uma outra característica, que é essa sim... Piedade, sentes-te dona da Caixa Geral de Depósitos? Não, mas na prática é o dinheiro de nós todos que está em causa. O dinheiro do orçamento. E outro aspecto importante, e assim também é problemático e que foi agora bastante evidenciado, é o facto das suas administrações serem nomeadas pelo governo, ou seja, terem uma componente política. Se nós formos ver, no período em que foi analisado agora recentemente a atividade da Caixa Geral por uma empresa de auditoria, contam-se 36 administradores, dos quais 13 foram ex-governantes, 7 do PSD, 4 do PS e 2 ex-deputados do CDS. Ou seja, portanto, vê-se bem que passaram pela Caixa Geral muitas pessoas que tiveram um passado político ligado à atividade política. E um dos textos que eu tive acesso na comunicação social, do Paes Ferreira, do Dr. Paes Ferreira, ele faz referência que desde 2007 o revisor de contas da Caixa Geral de Depósitos alertava para os riscos de algum crédito, de algumas situações de exceção em termos de crédito, e que havia falta de circuitos de fiabilidade nessa atribuição destes créditos. E o certo é que todos os governos foram pondo de lado estes pareceres desfavoráveis, essas análises de risco que não eram favoráveis a determinados créditos, e foram desvalorizando esses processos. E aí, em boa hora, este governo mandou fazer uma auditoria, porque passaram-se já muitos anos, aliás, o relatório da Ernst & Young entre 2000 e 2015, e durante esse período não houve propriamente uma auditoria com as características que nós podemos ler neste momento. Não interessava? Não interessava. E este relatório realmente identifica 186 grandes devedores, cujos créditos, portanto, comportam, como tu disseste, 1 milhão ou 1.647 milhões de euros, e essas verbas emprestadas não tiveram em conta, ou foram dadas, ou foram emprestadas, ou esse crédito foi dado à revelia dos parceiros da análise de risco, portanto, que fazem parte do circuito normal. E isso, desde logo, a gente pôs-se logo na pele do cidadão comum. Qualquer cidadão comum que falta à prestação, ou 2 ou 3 prestações na banca, na própria Caixa Geral, né? Esta cai em cima para cobrar juros, para alertar... Aliás, há aqui 500 milhões de euros de crédito, que é crédito à habitação dos pobres, não é? Foram aquelas pessoas que foram assaltadas pela crise de 2008, que ficaram sem emprego, que ficaram com dificuldades económicas e financeiras e que deixaram de pagar à Caixa, e às quais a Caixa ficou com as casas e ficou com os carros e há outros 500 milhões de euros que foram emprestados para comprar ações do BCP. Portanto, ou seja, há aqui uns dinheiros que saíram... Cuja garantia foram as próprias ações. Exatamente, não valem nada. Exatamente. Portanto, há aqui dados importantíssimos, e talvez isso também levou a que o CDS tenha pedido uma nova comissão de inquérito a nível parlamentar, e aqui, outra vez, usando esta figura da comissão de inquérito. Agora, o que é estranho é que houve já uma comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, que fracassou na sua missão, e uma das razões que apresentou para fracassar na sua missão foi que o Banco de Portugal não facultou dados devido ao sigilo sobre determinados documentos. Eu fico com dúvidas como é que a Ernst & Young, que é uma empresa privada, tem acesso a toda essa documentação, e o relatório que apresenta realmente está troncado num conjunto de dados, quer sobre montantes, quer sobre nomes, porque o Presidente da República ainda não aprovou a publicação da lista dos grandes devedores. Já promulgou. Pronto, mas entretanto, quando saiu o relatório, ainda não tinha promulgado. Não tinha promulgado, e eles apresentaram um relatório truncado a esse nível. Portanto, mas há ali informação sensível, digamos assim, que agora poderá ser utilizada ou revista por esta nova comissão de inquérito que vai analisar de novo a Caixa Geral de Depósitos. Eu penso que há um aspecto que me parece aqui também interessante na Caixa Geral, e que, para além daquilo que eu disse em relação à nomeação das administrações, que sempre foi uma peça, no fundo, que julgava em interesses políticos, políticos e partidários, há aqui um conluio que é um triângulo vicioso, não é? Um triângulo virtuoso, que é a banca, a política e as empresas. E é interessante ver
a área de endividamento destes tais 186 de grandes devedores é sobretudo o imobiliário e a construção civil, que rebentaram, sobretudo em 2008, né, com a crise internacional, e que são as áreas que estão em maior dívida para com a Caixa Geral, e que o Ministro das Finanças fez questão de dizer que há que ressarcir o Estado ou a Caixa Geral desses montantes que não foram pagos atempadamente. Sim, mas há aqui 1.128 milhões que são dados como imparidades e, portanto, são praticamente perdidos. Exatamente, aliás, porque já se passaram 11 anos sobre alguns desses empréstimos. A gente, se for ver o quadro que é publicado pela auditoria, é entre 2007, portanto, são créditos que foram dados antes de 2008, que o período mais intenso foram 2001 e 2007, e, portanto, mais de 1.000 milhões de crédito foi atribuído. A 48 empresas. Mas atravessa até 2015. Quem falhou, certamente, foi o regulador, não é, Pedro Gomes? Eu acho que o regulador, se tem feito o seu trabalho, provavelmente não se tinha chegado a esse... Eu acho que esta é uma das grandes questões que este relatório da Ernst & Young vem pôr a nu, que é, novamente, que papel tem o Banco de Portugal no meio disto? Porque não estamos a falar de um banco qualquer, estamos a falar do maior banco português, que é um banco público, financiado pela nossa poupança, que quando tem lucros, aliás, como está a acontecer agora este ano, 2018, voltou aos lucros que já não tinha, voltou a um nível de lucros que não tinha já desde 2007, e vai entregar de dividendos ao Estado 200 milhões de euros. Mas foi um banco que o Estado teve que recapitalizar em 5 mil milhões de euros e negociar com a Comissão Europeia este financiamento para não violar regras da concorrência. O Estado pôs dinheiro na Caixa de Depósitos para pagar imparidades, para pagar prejuízos. Agora diz-se imparidades, mas é bom que se diga a expressão ancestral. Prejuízos. Uma parte dos quais são estes 1.600 milhões de euros que aqui estão de créditos mal concedidos, se calhar créditos muito arriscados, créditos que foram concedidos, segundo diz o relatório, à margem da análise de risco e contra a opinião dos analistas de risco dos departamentos de análise de risco. E sem garantias reais. E com garantias ténues ou sem garantias reais, que acabaram por se tornarem créditos incobráveis, e que arrastam a Caixa para processos de cobrança judicial, reclamações de créditos em insolvências e por aí dentro, num processo que não acabará nem tão cedo e que dificilmente permitirá à Caixa, se calhar, recuperar uma parte significativa destes créditos. Agora, muito pouco. Perguntamos nós... Segundo o regulador, muito pouco, porque o regulador já levou para imparidades os tais 1.128 milhões. Perguntamos nós onde estava, primeiro, o supervisor, que tem a obrigação de olhar para as contas das empresas, supervisionadas, dos bancos, das instituições de crédito, de controlar a solvabilidade das empresas, dos bancos, isto é, das instituições de crédito, e onde estava o acionista-Estado. O acionista é a raposa dentro do galinheiro. Onde está o acionista-Estado? Onde está o acionista-Estado, que aprova também as contas e que sabe da situação financeira, mas isto atravessa vários governos, porque nós estamos aqui a falar de governos de António Guterres, Pedro Santana Lopes, Durão Barroso, Pedro Passos Coelho e agora António Costa. E José Sócrates, não? E José Sócrates, sim. A maioria é no período de José Sócrates. Mas os dois administradores mais focados é Santos Ferreira do PS 2005-2007 e Faria de Oliveira do PSD, ou lá mais próximo do PSD, 2008-2011. Portanto, são os dois períodos mais Sim, são os dois períodos críticos. mais... O que não quer dizer que os administradores tenham responsabilidades diretas também, diretamente agora. E Faria de Oliveira tem agora responsabilidades a nível da banca. Da banca, porque é presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Temos este terceiro problema, o terceiro aspecto, que é também, novamente, uma politização excessiva da gestão da Caixa. O quadro está aí para demonstrar. Mas a Caixa é um instrumento político, não é um instrumento partidário, não é? Não é um instrumento partidário, mas é um instrumento político. Ex-ministros, ex-deputados, altos quadros políticos que passam pela administração da Caixa e que vão rodando. E o Governo nunca, e o Estado nunca optou por outro tipo de nomeação, como fez, por exemplo, e bem, para a RTP, em que o Conselho de Administração da RTP é nomeado por um Conselho Independente. Não é o Estado a nomear os administradores da RTP. Podia muito bem, e direi eu, com grande vantagem de transparência e de fiabilidade nas nomeações,
ter um conselho independente que nomeasse os administradores da Caixa Geral de Depósitos para poder garantir, de facto, um outro tipo de gestão mais clara, mais precisa e mais de acordo com aquilo que se exige a um banco de referência como é a Caixa de Depósitos. Porque temos aqui um outro aspecto que é importante, que é, nós estamos a dizer e dissemos que a Caixa é o mais importante, é o maior banco português, mas é um banco pequeno no quadro europeu. E este é um problema que Portugal tem, é que a dimensão da nossa banca, face à banca europeia, à nossa vizinha Espanha, à França, é uma dimensão mas diminuta. Mas é importante que é o único banco público que nós temos. Não é? Sim, Piedade, é verdade, mas os problemas que se possam verificar num banco com a dimensão da Caixa e com a importância da Caixa podem levar a própria Comissão Europeia a tomar medidas drásticas de liquidação, de resolução de um banco, mesmo sendo ele público. Portanto, como aconteceu, aliás, entre nós, com bancos privados. Portanto, nós assistimos a estes processos de resolução de bancos por... Aliás, a questão da Caixa voltou, graças a Paulo Macedo voltou aos lucros, a uma posição mais sólida do mercado, reestruturou-se, recapitalizou-se e espero que possa agora seguir um caminho de solidez. Faz sentido a Caixa ter esse papel de banco de fomento? Eu penso que é importante, quer dizer, claro que hoje em dia a concorrência faz com que muitas vezes os bancos privados até sejam mais atrativos do que a própria Caixa Geral. Mas eu queria só dar aqui chega em relação à questão da presença do Estado ou dos dinheiros públicos na banca em geral, né? Eu vi um número que é bastante assustador. Ao longo dos últimos 10 anos, o Governo pôs 17.525 milhões de euros na banca e até há uma imagem que equivale a 23 pontos Vasco da Gama, ou seja, para se ter uma ideia deste valor, e alguns dos bancos que foram intervencionados faliram na sequência o caso do BPN, né? E outros mudaram de mãos para investidores estrangeiros. E o novo banco, todos os anos, precisa de nova injeção. É preciso também dizer que grande parte dos problemas da banca não foram criados pelo cidadão comum, nem pelas empresas. Evidente. Também foram criados pelo endividamento do Estado. Agora, houve uma altura... O Estado esvaziou grande parte do crédito. Houve uma altura, que é aquele tal tempo antes de 2008, que a gente pode dizer que era um tempo de vacas gordas, né? em que quase se oferecia o crédito. Eu lembro de um banco ter enviado para as pessoas cheques dentro de envelopes, para as pessoas se endividarem, claro, normalmente para o consumo, mas também para as questões da habitação ou da aquisição de bens, se calhar, menos necessários. Portanto, houve realmente um tempo de vacas gordas e é um risco que nós podemos estar a correr outra vez. Ou seja, quando nós sentimos que a economia começa a ganhar... Se começa a ganhar estabilidade... As pessoas começam outra vez a dar... Aumenta o consumo, e aumenta o Governo também gosta porque aumenta o consumo, aumenta a receita fiscal em E eu penso que é uma lição que a gente deveria se relembrar para não cairmos outra vez no mesmo problema. O perigo do crédito fácil é um perigo permanente e... Se é muito difícil e foi muito doloroso, nós passámos um período da Troika, que custou a toda a gente, às empresas, às famílias... Está custando. E está a custar. É óbvio que, passado o período da dificuldade, volta aqui a... Aliás, houve uma entrevista da doutora Teodora Cardoso, que ela referia, naquele tempo, o Governo, o Estado, no fundo, e a partir da Caixa Geral de Depósitos também, mas, de um modo geral, havia uma necessidade de investidores que trouxessem novas tecnologias, que trouxessem um investimento diversificado para o país, e não se analisava muito bem o que é que vinha. Ou seja, facilitava-se muito o crédito pela ânsia de querer inovar, de querer desenvolver o país. Criar emprego e desenvolver. E a realidade foi aquilo que se viu. Agora, eu espero que a divulgação deste relatório, que aliás começa por ser divulgado num programa televisivo por uma comentadora de um programa televisivo. A versão draft. A versão inicial. Agora, eu espero que este relatório de facto sirva para que se faça uma reflexão profunda sobre o papel do regulador do Banco de Portugal, da supervisão e da regulação, e para que se perceba porque é que a regulação voltou a falhar no caso da Caixa de Depósitos. É que, sistematicamente, nos casos da banca portuguesa, nos casos crónicos que levaram... O sistema financeiro falhou tudo, o sistema financeiro, falta do regulador. E o sistema de supervisão... O regulador andou preocupado com o pequeno devedor, com o pequeno crédito mas falhou nestas questões centrais, essenciais do sistema bancário, e a solidez do sistema bancário também depende de uma sólida regulação
por parte do Banco de Portugal. Portanto, eu acho que a reflexão que é preciso fazer agora é também Agora esta. haja um quadro legal europeu, com que tem a certeza, ver com os naturalmente. todos os protocolos entre bancos centrais europeus, que obriga hoje o Banco Central Português, o Banco de Portugal, a tomar medidas mais consequentes, digamos. Mas o que é verdade é que o Banco de Portugal, se calhar, tem que olhar também para o seu papel e os legisladores têm que olhar para as medidas relativas que se calhar tenham que ser tomadas para melhorarmos a eficácia da supervisão. Já não temos muito tempo. Quem inovou por estes dias foi o Papa Francisco, que mais uma vez não desilude os seus principais seguidores e que foi aos Emirados Árabes Unidos e no culminar dessa visita há uma declaração conjunta entre o Papa Francisco e o imã, o grande imã de Al-Azhar, que nos traz pelo menos alguma esperança, não é, Pedro Gomes? Eu acho que traz toda a esperança. A declaração é notável, é um texto notável, e é preciso assinalar isto. A declaração é assinada com o imã de Al-Azhar, que é a mais antiga universidade islâmica do mundo. E é, de facto, uma referência teológica para o Islão sunita. E esta declaração tem, de facto, uma atualidade imensa, num momento em que nós vemos um terrorismo em nome do Islão, e esta declaração nega esse terrorismo em nome do Islão e diz que a religião não faz um apelo à guerra, não faz um apelo a atos terroristas, e que os atos terroristas são atos que resultam de interpretações teológicas e religiosas erradas. Reconhece o papel das mulheres na vida, na família e no exercício dos direitos políticos, no direito ao emprego, no direito na sua plenitude enquanto pessoas. Eu acho que é um salto enorme do ponto de vista da relação entre os cristãos e os seguidores do Islão. É um salto muito grande e é a primeira vez que isto acontece. Naturalmente que esta declaração não vai mudar o mundo, mas esta declaração é um primeiro sinal para que também o mundo possa começar a mudar, e acho que se insere num conjunto de gestos inéditos e raros deste Papa. Este Papa continua a surpreender-nos todos os dias, quando visita uma família para beber um copo de água numa favela do Rio de Janeiro, quando prescinde dos seus aposentos papais e vive modestamente no Vaticano, ou assim nesta declaração, quando é o primeiro Papa a visitar, de facto, esta zona, e a assinar uma declaração que tem um valor simbólico e tem uma dimensão real também bastante importante. Há um aspecto engraçado em relação a esta visita do Papa, que é ele, como nós sabemos, não se chama Francisco de batismo, mas chama-se Jorge Mário, mas adotou o nome de Francisco inspirado em Francisco de Assis. São Francisco de Assis. E Francisco de Assis... Curiosamente sendo ele um jesuíta, não é? Exato. Francisco de Assis, já há 800 anos atrás, visitou também o Egito e também teve um encontro com um sultão, o Al-Malik, e também fez no fundo uma visita de diálogo, uma tentativa de diálogo com o Islão, que era na altura visto como os inimigos da cristandade. E portanto é interessante ver como, sendo o primeiro Papa que pisa a Península Arábica, não deixa de ser um retomar de algo que já foi feito há 800 anos atrás, ou seja, esta questão da violência, esta questão da falta de tolerância religiosa é algo que nos persegue, mas que é sem dúvida um sinal de esperança para o século XXI. Se nós não caminharmos para a tolerância interreligiosa, dificilmente poderemos também apaziguar muitos dos conflitos que existem no mundo e em que a Europa também está envolvida, e portanto é muito importante este sinal do Papa. Também acho interessante aquilo que aconteceu na missa que ele celebrou no último dia que lá esteve, em que teve 135 mil pessoas a assistir, ver que nos Emirados os católicos representam 12% da população dos Emirados. Portanto, é uma minoria religiosa e estamos num contexto cultural e político e religioso em que as pessoas não podem mudar de religião.
e que aqueles que negarem, digamos assim, o islamismo, aqueles que são islâmicos, muçulmanos e que negarem, podem ser condenados à morte. Portanto, estamos num país de grande divisão. É também referido que esses 12% católicos são sobretudo pessoas que vêm de outros países, particularmente das Filipinas e da Índia, que vêm trabalhar para os Emirados e, portanto, são, no fundo, minorias sociais e também minorias religiosas. E não é fácil ser católico num país, nestes países. Portanto, esta declaração, para além do impacto mundial que tem, também tem um impacto local de esperança para aquelas pessoas que procuram afirmar-se como cristãos num contexto de grande adversidade. Sim, o tempo anda muito depressa. Em 2018, só para dar este número, em 2018 houve 245 milhões de cristãos perseguidos e ameaçados em todo o mundo. E houve 1847 igrejas que foram destruídas ou danificadas. Exatamente. Portanto, é também a importância desta visita. O tempo corre depressa, mas essa semana ainda temos um bocadinho para a Piedade de nos apresentar um livro. É um livro que chama-se O Livro do Silêncio, é de Sarah Maitland, é da Oficina do Livro, na sua editora Estrela Polar, e também é editado com a Leia, data já de 2011. Esta senhora tem já 60 anos, 69 anos, aliás, é orientadora de escrita criativa na Universidade de Lancaster e este livro tem a particularidade de nos fazer olhar o silêncio e pensar no silêncio não apenas como a ausência de ruído, mas como uma forma de nos encontrarmos connosco próprios, de nos ouvirmos interiormente. E, portanto, nós muitas vezes temos receio desses momentos de silêncio e procuramos preencher o tempo com ruídos, com sons. Ela, inclusive, faz referência à própria pausa que existe na escrita musical, que é fundamental para nós percebermos a frase musical. Portanto, a pausa, o silêncio, são importantes na vida das pessoas. Nós talvez não tenhamos ainda descoberto, e esta autora faz-nos um roteiro sobre várias formas de poder vivenciar o silêncio. Nuno, deixa-me, antes de terminarmos, só dizer uma coisa muito rápida, é dar-te os parabéns pela tua participação no Columbus Trail Run, que do sábado passado em Santa Maria. Fizeste meia maratona e, como todos podemos ver, estás aqui em belíssima forma e sobreviveste a uma prova. Sinal de que estás, muito obrigado. Estás a deixar-nos cheios de inveja, pelo menos a mim e à Piedade. Foi de facto uma prova muito cansativa, muito dura, mas que me correu muito bem. Muito obrigado. E fica a sugestão de leitura da Piedade. Nós voltamos para a semana, como de costume, nos mesmos sítios do costume, onde já sabe onde nos pode procurar, e até lá, haja saúde.